Você já sentiu sua rotina como um peso que esmaga a alma? Trabalha, corre, cumpre obrigações, mas no fim do dia percebe um vazio sufocante. São José Maria Escrivá alertava: quando a rotina não é oferecida a Deus, ela se torna uma prisão silenciosa. A Igreja ensina que o cotidiano deve ser caminho de santidade. Se não colocamos Cristo no centro, cada tarefa comum vai secando o coração até nos afastar da vida interior. Antes de continuarmos, quero pedir algo essencial. Escreva nos comentários a frase: "Quero santificar minha rotina". Isso será um ato de fé e ajudará o vídeo a alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho. Mais de 70% assistem sem inscrição, e muitos inscritos não ativaram as notificações. Sua participação é vital para que mais pessoas descubram os ensinamentos de São José Maria e transformem suas rotinas em oração viva. São José Maria dizia que não existem coisas pequenas, tudo é grande se feito por amor. Quando esquecemos disso, a rotina vira deserto. Trabalhar, cozinhar, estudar, cuidar da família, tudo perde sabor quando não enxergamos sentido. A Igreja ensina que cada ato cotidiano pode ser ofertado como oração. O vazio espiritual nasce justamente quando vivemos no automático, como máquinas. A alma seca porque já não se sente unida a Deus no ordinário da vida. A rotina seca por dentro quando se torna mera repetição sem entrega. São José Maria alertava: a rotina pode matar o amor. A Igreja ensina que o hábito precisa ser purificado pela intenção. Não basta repetir gestos, é preciso renovar o coração a cada dia. Quando fazemos as mesmas coisas sem espírito, perdemos o frescor da fé. Assim como o corpo morre de sede, a alma murcha, quando não bebe da fonte do amor divino. São José Maria insistia que a rotina deve ser espaço de encontro com Cristo. Ali onde estão teus irmãos, ali está teu caminho de santidade, dizia ele. O erro é separar fé e cotidiano. A Igreja ensina a unidade de vida. O mesmo cristão que reza deve ser o que trabalha, estuda e serve. Quando não unimos as partes da vida, a alma se esvazia. A rotina, em vez de ser caminho de Deus, nos afasta. A rotina seca quando nos esquecemos da oração verdadeira. Muitos começam o dia sem sequer lembrar de Deus, e assim seguem correndo de tarefa em tarefa. São José Maria dizia: sem oração não há vida cristã. A Igreja ensina que a oração é respiração da alma. Quando falta esse oxigênio espiritual, o cotidiano sufoca. A rotina sem oração é deserto sem água, e mesmo os atos mais nobres se tornam áridos e sem fruto eterno. Outro motivo pelo qual a rotina seca a alma é a pressa. São José Maria advertia que muitos vivem correndo, mas sem direção. A Igreja ensina que quem perde o tempo, perde a eternidade. A rotina apressada rouba a capacidade de contemplar. Quando fazemos tudo sem parar, não há espaço para Deus. O coração fica cansado e o Espírito Santo não encontra morada. O excesso de velocidade mata a vida interior pouco a pouco. São José Maria dizia que a rotina deve ser vivida com alegria, mesmo nas dificuldades. Mas quando fazemos tudo reclamando, a alma se seca. A Igreja ensina que o cristão deve oferecer até os incômodos como cruz. Quando cada tarefa é acompanhada de murmuração, ela perde o valor redentor. O cotidiano vira peso insuportável, porque o coração não aprende a oferecer. A rotina amarga é fruto da falta de entrega amorosa e confiante a Deus. A rotina seca quando falta sentido sobrenatural. São José Maria ensinava: tudo pode ser oração se feito com amor. Sem essa visão, o trabalho é só trabalho, o estudo é só obrigação, o lar é só cansaço. A Igreja ensina que Deus se encarnou para santificar toda a realidade. Quando esquecemos disso, caímos no tédio. A rotina que deveria ser escola de santidade se torna deserto árido, incapaz de dar frutos espirituais para a eternidade.
São José Maria advertia que a rotina sem luta leva à tibieza espiritual. Quem se acomoda, deixa de crescer. A Igreja ensina que a vida cristã é combate constante. Quando aceitamos viver no automático, perdemos o fogo do espírito. A alma se acostuma ao mínimo e o amor esfria. A rotina, em vez de fortalecer, nos esvazia. É preciso lutar, renovar intenções, buscar sempre mais. Do contrário, o coração acaba seco e indiferente. Outro perigo é viver a rotina sem amor. São José Maria dizia que até o gesto mais pequeno pode ser imenso se feito por amor. A Igreja ensina que a caridade é medida de toda a ação. Sem amor, até o trabalho mais perfeito é estéril. A rotina seca quando o coração não se oferece. A alma se esvazia porque cumpre tarefas sem espírito de entrega, esquecendo que cada ato pode ser oferta agradável a Deus. São José Maria insistia que a rotina precisa de renovação interior. Quem vive apenas repetindo fórmulas cai na tibieza. A Igreja ensina que o Espírito Santo é quem renova a face da terra e também da alma. Se não damos espaço ao Espírito, tudo se torna velho, cansativo e estéril. A rotina seca porque falta o sopro divino que reacende o fervor. É preciso pedir: vem, Espírito Santo, renova meu coração. A rotina seca por dentro quando falta a Eucaristia, vivida com devoção. São José Maria dizia que a missa é o centro e raiz da vida espiritual. Quem a vive distraído não recebe força. A Igreja ensina que sem a Eucaristia, a alma enfraquece. Muitos participam mecanicamente, e o resultado é vazio. Quando o coração não se une ao sacrifício de Cristo, a rotina não se transforma. A missa vivida com amor renova toda a vida. São José Maria alertava que a rotina seca quando não há confissão frequente. O pecado acumula, pesa, paralisa. A Igreja ensina que o sacramento da reconciliação restaura a amizade com Deus e reacende a graça. Sem ele, o coração endurece e a oração perde sabor. Muitos vivem cheios de hábitos piedosos, mas carregam uma alma distante. A rotina sem confissão vira deserto árido. É a confissão sincera que devolve frescor e vitalidade espiritual à vida. Outro fator é a falta de propósito eterno. São José Maria lembrava que a rotina se esvazia quando se vive apenas para o imediato. A Igreja ensina que o cristão deve viver orientado para o céu. Quando trabalhamos, estudamos e lutamos apenas por resultados terrenos, ficamos secos, porque o coração foi criado para mais. O tédio nasce quando se perde de vista o fim último, Deus. A rotina se transforma quando se vive em chave de eternidade. São José Maria dizia que a rotina sem disciplina espiritual leva à desordem interior. Quem não estabelece horários para oração, trabalho e descanso se perde no caos. A Igreja ensina que a virtude da ordem é essencial à vida cristã. A rotina seca quando não há estrutura, porque a alma dispersa não encontra paz. É preciso disciplina, saber rezar na hora certa, trabalhar com foco e descansar com retidão. Só assim a vida floresce. A rotina também seca quando falta alegria. São José Maria ensinava que o santo é alegre mesmo no sofrimento. A Igreja ensina que a alegria é fruto do Espírito Santo. Viver murmurando, reclamando ou sempre insatisfeito transforma a vida em peso. A alma seca porque não encontra gratidão. A rotina ganha sentido quando aprendemos a sorrir, a agradecer, a reconhecer as pequenas graças de Deus. Quem não vive essa alegria espiritual perde o frescor da fé. São José Maria lembrava que a rotina deve ser unida à missão. Muitos vivem para si, sem perceber que cada dia é oportunidade de evangelizar. A Igreja ensina que todo batizado é chamado a ser apóstolo. Quando esquecemos disso, a rotina se torna estéril, porque não gera frutos. O cristão que oferece sua rotina como testemunho transforma sua vida em luz. A rotina seca quando não é oferecida como missão em serviço aos outros.
Outro erro é esquecer que a rotina deve ser vivida com esperança. São José Maria dizia que a esperança mantém a alma firme mesmo nas repetições da vida. A Igreja ensina que a esperança é virtude que sustenta o caminho até o céu. Sem ela, a rotina parece um ciclo sem fim, cansativo e vazio. Quem perde a esperança se seca interiormente. O coração precisa aprender a olhar cada dia como passo rumo à eternidade. São José Maria alertava que a rotina sem luta contra a tibieza se torna perigosa. A Igreja ensina que a tibieza é indiferença espiritual, falta de ardor. Quando nos acostumamos ao mínimo, o amor a Deus se apaga. A rotina vira repetição sem vida, religiosidade sem fervor. É preciso reacender o fogo, renovar a entrega, lutar contra o comodismo. Só assim a rotina deixa de secar a alma e volta a ser caminho de santidade. São José Maria dizia que a rotina só se torna fecunda quando vivida com visão sobrenatural. A Igreja ensina que até as tarefas mais pequenas têm valor eterno quando unidas a Cristo. O vazio nasce quando olhamos para a rotina apenas com olhos humanos. O santo enxerga o invisível, Deus presente em cada detalhe. Viver com visão sobrenatural transforma o comum em extraordinário e a rotina deixa de secar, tornando-se fonte abundante de graça e santidade. Outro ponto é a falta de entrega total. São José Maria insistia: Deus não quer apenas parte da nossa vida, mas tudo. A rotina seca quando damos a Ele apenas migalhas de tempo. A Igreja ensina que amar a Deus de todo o coração é o primeiro mandamento. Quando reservamos espaço para tudo, menos para Ele, o coração se esvazia. A rotina só floresce quando é vivida como entrega completa, sem reservas nem cálculos. São José Maria dizia que a rotina precisa ser iluminada pela caridade concreta. Muitos rezam, trabalham e cumprem obrigações, mas permanecem duros com os irmãos. A Igreja ensina que a caridade é a alma da santidade. Quando a rotina não nos leva a amar, ela nos seca por dentro. O cristão autêntico transforma cada detalhe em serviço, cada gesto em dom. A rotina se torna fecunda quando aprendemos a viver para o outro. A rotina seca por dentro quando não é sustentada pela perseverança. São José Maria dizia que fidelidade diária é a chave da santidade. A Igreja ensina que perseverar até o fim é condição para a salvação. Muitos desanimam porque não veem resultados rápidos. Mas a rotina ganha valor eterno quando vivida com constância, mesmo sem sentir nada. Perseverança é o segredo. Repetir com amor o que parece pequeno, até que se torne grande diante de Deus. Por fim, São José Maria ensinava que a rotina só seca se a vivermos sozinhos. A Igreja ensina que Cristo caminha conosco em cada instante. Quando reconhecemos sua presença, até as tarefas mais simples se tornam encontro. A rotina não precisa ser prisão, mas estrada de santidade. O segredo é viver cada detalhe unido a Ele. Então, aquilo que parecia peso vira graça, e a alma floresce, porque descobre Deus escondido no ordinário de cada dia.